Olá, amigos da Lady Oscar! Está no ar mais um episódio do nosso Lady Oscar Cast, porque hoje é 30 de novembro, último dia do mês e também dia do Santo André. Portanto, hoje é celebrado o onomástico do nome André. E em Rosa de Versalhes, nós temos o André Grandier, o segundo personagem mais amado pelos fãs e também um dos personagens de maior importância da série de Ryoko Ikeda. Então, se você também se chama André, esse OscarCast está feito sob medida para você, então assista até o finalzinho, ok? E se você não sabe o que é um onomástico, ficará sabendo no programa de hoje, porque eu vou estar explicando tudo direitinho para vocês. Então é isso, o OscarCast está começando! Antes de tudo, eu já fiz diversos posts no blog explicando o que é um onomástico e comemorando onomásticos de outros personagens da Rosa de Versalhes, mas eu nunca gravei um vídeo sobre o tema, então aproveitando que hoje é onomástico do nome André, eu resolvi falar um pouquinho sobre o assunto. Então, antes de tudo, o que significa essa celebração? Bom, a palavra pode parecer um pouquinho estranha e até de difícil entendimento para muitos, mas onomástico é uma expressão grega que significa do seu nome. Portanto, santo onomástico significa o santo do seu nome. Por exemplo, hoje é dia de Santo André, então todas as pessoas que possuem o nome André estão comemorando hoje o seu onomástico. O Papa Francisco, cujo nome verdadeiro é Jorge Mário, comemorou o seu onomástico no dia 23 de abril, porque é dia de São Jorge. O onomástico é uma comemoração que está ligada às religiões católica e ortodoxa. Acontece desde a Idade Média. Antigamente eram celebradas grandes festas em homenagem ao santo do dia do aniversário, geralmente da morte ou do nascimento, mas é mais comum na Igreja Católica celebrar o dia da morte do santo. E antigamente as pessoas acreditavam que o santo com o seu nome seria como seu modelo, ou seja, seria uma inspiração para que você fosse exatamente como ele. Por exemplo, em muitos países era bem comum batizar as crianças com o nome de algum santo. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, o costume de festejar o dia do santo foi perdendo a força e a tradição. Só que na Europa, gente, é muito comum até hoje as pessoas estarem comemorando os onomásticos. Então, agora que vocês já sabem o que é, vamos começar a falar um pouquinho sobre o santo de hoje e também sobre o personagem André Grandier. Falando rapidinho no Santo André, ele é um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo e também é o padroeiro do município de Santo André, aqui em São Paulo, no Grande ABC. Santo André também é o irmão de São Pedro e ele é o padroeiro da Igreja Católica e Ortodoxa e também conhecido por ser o protetor dos pescadores. Basicamente é isso. Hoje é comemorado o dia da morte do Santo André, dia 30 de novembro, portanto é o dia do santo. Isso é bem comum na Igreja Católica, conforme eu já expliquei. E agora vamos falar um pouquinho sobre o personagem André Grandier, que é um personagem fictício criado por Ryoko Ikeda e um dos protagonistas do mangá e do anime A Rosa de Versalhes. Ele também se torna o principal interesse amoroso de Oscar François de Jarjai, mas isso acontece somente no finalzinho da história, porque Oscar enxergava André apenas como um grande amigo, ou talvez como seu irmão, já que os dois cresceram juntos, eles têm praticamente a mesma idade. André é apenas um ano mais velho que Oscar, então para ela era um pouco difícil entender os sentimentos do seu melhor amigo. Ela não conseguia enxergar que André estava apaixonado por ela, ela não conseguia enxergar que André podia ser o seu
par romântico, porque ela enxergava o André como seu servo, seu melhor amigo, seu companheiro de brincadeiras na infância, e isso era uma das coisas que mais fazia o André sofrer, porque Oscar, ela se apaixona pelo Conde Fersen no início da história, ela fazia o André assim, não intencionalmente, mas ela acaba fazendo o André sofrer por um amor não correspondido. E esse é um dos motivos que esse personagem se tornou tão querido entre as fãs. Muitas fãs tinham pena do sofrimento do pobre André, outras já não, outras já sonhavam com um namorado, um marido, exatamente como o André, porque além de ser um jovem muito bonito, ele era um protótipo de homem perfeito, né? O sonho de marido, de namorado ideal. Então, muitas leitoras da Rosa de Versalhes, elas mandavam cartas para Ryoki Ikeda dizendo: eu também quero um André, porque todas elas sonhavam em ter um homem como o André ao seu lado, um cara que era companheiro, que apoiava a companheira em todas as suas decisões, que estava sempre junto, um homem que era capaz de morrer, de dar a vida pela mulher amada. Então isso fazia as meninas sonharem com esse belo homem, porque também ele é muito bonito, né? Ele é um homem alto, de cabelos castanhos, compridos, ele tem olhos verdes no anime e também no mangá de Ryoki Ikeda, nas ilustrações coloridas, apesar que nesse novo filme de animação, não sei por qual motivo, tiraram os lindos olhos verdes de André, deixaram ele com olhos castanhos. Eu não entendi o motivo, porque até o Conde Fersen está com os olhos verdes, sendo que Fersen nunca teve os olhos verdes no mangá e nem no anime. Fersen, se eu não me engano, tinha os olhos azuis. Mas parece que nesse novo filme eles simplesmente decidiram que André teria os olhos castanhos e não aqueles olhos verdes que encantou aí as meninas. Então André, ele tem assim uma constituição esbelta, e mesmo sendo um plebeu, ele pode ser visto principalmente usando trajes nobres, né, trajes da nobreza. Ele tá sempre muito bem vestido, muito bem aparentado, então ele é aquele rapaz que se tornou o sonho aí de marido de muitas garotas. Durante a fase que ele se faz passar pelo ladrão, o Cavaleiro Negro, que infelizmente, pelo que parece, ficou fora desse novo filme de animação, o André acaba cortando seus lindos cabelos. Isso foi algo que me incomodou muito, porque o André tinha um cabelo longo, lindo, e ele simplesmente pega a espada e corta os cabelos para se passar pelo Cavaleiro Negro, ajudando o Oscar a capturar o ladrão. E então ele ficou com os cabelos mais curtos, e nessa fase é que começa todo o sofrimento do pobre rapaz. Em combate com o Cavaleiro Negro, André acaba sofrendo um golpe de espada, e esse golpe acerta o olho esquerdo dele, e isso deixa ele com uma fina cicatriz vertical e faz ele perder a visão desse olho. Ao decorrer da série, sua condição vai piorando, ele vai perdendo totalmente a visão desse único olho funcional, até ficar completamente cego. E mesmo sem conseguir enxergar e sofrendo por um amor não correspondido por Oscar, André permanece teimosamente ao lado da mocinha, ele não sai de perto dela. E ele acaba seguindo ela como sua sombra. Mais pra frente ele acaba se alistando no exército, e ele acaba sendo um dos soldados da tropa de Oscar, porque ele não quer deixar Oscar em nenhum momento. Ele está disposto a morrer, a dar a vida dele por Oscar, se necessário. Nesse novo filme de animação, como nós já falamos no trailer, o Cavaleiro Negro não está, então aparentemente André vai ficar cego sim, mas vai ser mais uma vez defendendo Oscar. Ele vai tentar proteger Oscar, que está envolvido em uma briga que está acontecendo na rua, como mostrou o trailer, e nisso ele vai ser atingido por um objeto no olho esquerdo e vai ficar cego. Uma mudança que já falei no trailer, muitos fãs ficaram assim bem magoados, porque não foi o que Ikeda escreveu, mas Ryoki Ikeda, ela aprovou. Ryoki Ikeda sabe tudo o que está acontecendo com a Rosa de Versalhes. Nada é feito com a série sem aprovação da autora. Então tudo que é lançado de Rosa de Versalhes tem o dedo sim da autora, tem a aprovação da autora, e nós como fãs temos que aceitar que essas mudanças estão sendo feitas porque foram necessárias.
Voltando a falar do André, ele está secretamente apaixonado por Oscar. Oscar, ela está logo no início da série secretamente apaixonada pelo Conde Fersen, o principal interesse amoroso de Maria Antonieta, o amante de Maria Antonieta, e Fersen só tem olhos para a rainha. Então, para ele, Oscar é só sua melhor amiga. Mas Oscar, ela segue amando Fersen e isso deixa o André bolado das ideias. Existe uma cena no mangá que até é violenta. O André acaba perdendo a cabeça, ele empurra Oscar com força, rasga a manga da camisa dela. E muita gente interpretou isso como uma tentativa aí de violência extrema. Acharam que ele ia cometer um ato muito mais violento com o Oscar, mas não, Ryoki Ikeda não chega a esse ponto. Nessa cena tem no anime, só que no anime foi mais amenizada, no mangá, coisa um pouco mais forte. Porque o André, ele tá transtornado, ele tá sofrendo com esse amor não correspondido por Oscar. E só no final da série que Oscar começa a enxergar André como um interesse amoroso, e quando a Revolução Francesa já está batendo na porta, é que Oscar percebe que já ama André e já se declara a ele. No mangá, ela chama o rapaz para os seus aposentos e diz a ele: eu quero ser sua esposa. Foi uma cena muito polêmica, porque na época muitas mães se incomodaram, ligaram lá pra revista Margareto e começaram a meter o pau, dizer que aquelas cenas ali eram inadequadas para as meninas, mas os editores, eles sugeriram que essas mães relessem o mangá. E se ainda assim continuassem achando aquilo inadequado, aí voltasse a ligar para eles reclamando, porque não era inadequado, era só a concretização de um amor que veio desde a infância e que André teve a chance, né, de viver apenas um pouco, né, uma única noite romântica com a mulher que sempre amou. Eu não sei como essa cena vai ser mostrada nesse novo filme de animação, ou se estará nesse novo filme de animação, se é que não vão cortar isso, né, sei lá, não sei. Mas no anime ela acontece de uma forma diferente, digo no anime de 1979, essa declaração, essa noite romântica acontece numa floresta cheia de vagalumes em meio à Revolução Francesa, então eu tô muito ansiosa para saber como será nesse novo filme de animação, porque no live action acontece num estábulo. Então vamos ver, eu estou assim no aguardo, porque eu quero muito ver essa cena da noite romântica de André e Oscar. Uma curiosidade é que o personagem André, criado por Ryoki Ikeda, também serviu de inspiração e ainda serve de inspiração para outros heróis. Um grande exemplo disso é o personagem Siegfried, do anime A Lenda dos Heróis Galácticos. Esse personagem foi inspirado na personalidade do André. E a personalidade do André no mangá de Ryoki Ikeda, geralmente, assim, logo no início da história, era um pouco cômica, né? Ele servia como aquele momento de piada. No anime é quase igual, depois ele começa a se tornar mais sério, só que no live action de 1979, nós temos um André mais grosseiro, mais rude, um André que faz questão de lembrar ao Oscar que ela não vai conseguir certas coisas por ser uma mulher. Então posso dizer que eu prefiro o André criado por Ryoki Ikeda no mangá e também o André do anime de 1979. Não sei como será esse André do novo filme de animação, mas espero que ele siga o mangá. E o que atrai os fãs da Rosa de Versalhes é o fato de Oscar e André não serem um casal típico do shoujo mangá. Oscar é uma mulher extremamente forte, é o soldado, enquanto André é um rapaz sensível e apaixonado. E eu tenho aqui em casa um livro que eu quero mencionar chamado J-Pop, o Poder da Cultura Pop Japonesa, de autoria de Christiane Sato, uma pessoa que eu admiro muito e que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente durante o evento comemorativo dos 50 anos da Rosa de Versalhes, realizado em 2022 no Museu da Imigração Japonesa, no bairro da Liberdade. E nesse livro, Christiane chega a mencionar o impacto causado por Rosa de Versalhes e comentar algo relacionado a Oscar e André. Em um parágrafo do livro, ela diz o seguinte: embora o enredo de Versalhes Nobara ocorra no século passado, Oscar e André representam um relacionamento moderno e idealizando para os leitores, no qual papéis socialmente pré-determinados entre homens e mulheres estavam já sendo discutidos.
Então é isso, um feliz onomástico para o André Grandier e também para todos os Andrés que estão acompanhando os nossos vídeos e o blog. E se você está assistindo até aqui, deixem nos comentários, André! E até o próximo Lady Oscar Cast.